A paz do Senhor Jesus, a alegria do Senhor seja a nossa força. Você já se perguntou se é da vontade do Senhor a restauração do seu casamento? Quantas pessoas chegam até mim dizendo: Débora, eu não sei se é a restauração do meu casamento é vontade do Senhor. Débora, eu não sei se eu devo lutar porque eu não tive nenhuma promessa, não tive nenhum profeta que falasse comigo, então eu não sei se é vontade do Senhor a minha restauração. E aí muitas pessoas chegando até mim com essa dúvida e eu me questionei, né? Como essa pessoa saber se é vontade do Senhor a restauração ou se não é? Se essa também é a sua dúvida, se em algum momento isso já passou pela sua cabeça, fica comigo até o final desse vídeo, compartilhe com mais alguém que eu tenho certeza que vai esclarecer para muitas pessoas. Então bora lá para esse vídeo, porque não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que o padre ou o pastor fala que vai definir para você se é ou não é vontade do Senhor que você lute aí pela restauração do seu casamento, da sua família, tá bom? Nós precisamos entender que sempre devemos ficar com a palavra de Deus, tá bom? Então, às vezes você vai em uma igreja, às vezes o seu pastor já te orientou: olha, desista da restauração, desista desse casamento, este homem te traiu, essa mulher te abandonou, foi embora, não vai acontecer a restauração. Às vezes até mesmo dentro, né, da sua própria família, os seus filhos têm falado para você, te aconselhado: olha, vai seguir a sua vida, vai viver a sua vida, vai buscar outro relacionamento, porque se fosse vontade de Deus, aí ele já teria restaurado, você já está há muito tempo aí esperando por este homem, por esta mulher, e aí vai surgindo muitas dúvidas na sua cabeça e no seu coração. E infelizmente isso acaba assim interferindo até mesmo na nossa forma de orar. A gente vai desanimando, a gente vai cansando. E eu tenho atendido pessoas que têm dito assim: Débora, eu estou extremamente cansada, eu não consigo mais suportar essa luta. Por quê? Porque a gente vai deixando os medos, a gente vai deixando que as coisas deste mundo vai entrando no nosso coração, vai entrando na nossa mente. E isso vai nos contaminando. Então, este vídeo é para você. Então, aquilo que eu te falei, não vamos ficar com a palavra do padre, né, do pastor, não vamos ficar com a palavra dos nossos familiares, vamos ficar com aquilo que a Bíblia nos diz, tá bom? Então, é vontade do Senhor que você lute pela restauração do seu casamento? É vontade do Senhor que você lute pela sua restauração? Então, primeiro ponto, você precisa entender o seguinte: a restauração é uma busca, é um processo de uma restauração pessoal entre mim e Deus, de encontro ou reencontro com o Senhor. Redescobrir quem eu sou, redescobrir qual é o meu valor, redescobrir qual é o sentido da minha existência neste mundo, para que eu nasci, por que eu estou neste mundo. Quando eu descubro todas essas coisas, quando eu consigo todas essas informações, eu consigo entender o propósito da luta da restauração do casamento, que não é simplesmente a busca por ter um homem e uma mulher na minha casa para a realização dos meus desejos sexuais ou para tentar realizar um desejo que eu tenho lá de infância de ser feliz, de ter uma família perfeita. Então eu entendo que não é por nada nenhum desses motivos. Todos esses motivos são motivos bons, justos, mas não são os verdadeiros. Então quando eu faço toda essa descoberta de quem eu sou, por que eu estou aqui neste mundo, por que Deus me permitiu vir a esta terra, tudo isso me leva a conhecer um pouco mais de mim e a entender o processo de Deus na minha vida, na minha existência e por que o casamento. Então aí eu descubro por que eu devo lutar. A luta que é uma luta muito mais ampla do que simplesmente ser feliz neste mundo. É uma busca, é um alvo que mantém os meus olhos sempre constantes olhando para o alto, olhando para o céu. Então quando eu entendo tudo isso, eu entendo que sim, se eu me casei, foi um casamento legítimo, esse casamento realmente houve diante do Senhor. É um casamento que houve uma aliança diante do Senhor, então sim, com certeza é vontade do Senhor que você lute pela restauração. Débora, mas já se passaram muito tempo, né? Então, como que você pode me dar essa garantia? Porque nem um profeta, nem um padre, nem um pastor, nem um sacerdote chegou até mim e me deu alguma promessa. Eu quero que você fique primeiro com a palavra do Senhor. As maiores promessas que nós podemos ter, o maior profeta que já existiu neste mundo, se assim eu posso dizer, que você vai encontrar é o próprio Jesus. É Jesus Cristo, é a palavra de Deus. E na palavra dele, lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 14, diz assim, eu quero que você anote, se você pode, pega a sua Bíblia e está dizendo assim, para você ver que não é a minha palavra, tá? Mateus 18, no versículo 14, diz assim, assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só destes pequeninos. Então, aqui está dizendo sobre a ovelha perdida, aonde uma ovelha se perde e o pastor deixa ali as 99 e vai à procura de uma única que está perdida. E aí termina o capítulo aqui, né, o versículo, no versículo 14, dizendo: assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só
destes pequeninos. Ou seja, a palavra do Senhor está dizendo que ele não tem alegria, ele não quer que nenhum dos seus filhos se percam. Ou seja, o marido que está no adultério, a esposa que abandonou o lar, aquela mulher que é amante do seu marido, aquele homem que entrou na sua relação e hoje está vivendo lá com a sua esposa como se fosse o marido dela, essas pessoas eles estão correndo risco de perderem a salvação. Então o Senhor está dizendo que ele não quer que nenhum desses filhos se percam, nenhum, inclusive essas pessoas. E aí você vai entender um pouquinho mais quando você lê também lá na palavra, está em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, que diz assim. Versículo 9, que diz assim: o Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. Todos se arrependam. Então, ou seja, aqui em duas passagens, tem outras, mas aqui vamos nos ater a essas duas, está dizendo que Deus não tem alegria na perdição dos seus filhos, que muitas vezes ele retarda, ele tem paciência, ele tem ali misericórdia para com os filhos que estão no pecado, para que essas pessoas venham se arrepender e não morram e não percam a salvação. Por quê? Porque uma pessoa que ela está vivendo no adultério, uma pessoa que está vivendo na mentira, o engano, algum tipo de infidelidade, o marido que maltrata a esposa, que faz violência psicológica com essa esposa, o marido que abandonou o lar, a esposa que foi embora, abandonou os filhos, essas pessoas estão colocando em risco a sua salvação. Salvação é muito mais do que simplesmente momentos felizes neste mundo. Estão colocando em risco. E aí o Senhor está dizendo que ele não tem alegria, ele não quer que esses filhos se percam. Então logo eu entendo que se Deus não quer que esses filhos se percam, e a palavra em várias passagens, Mateus 18, Mateus 19, em várias passagens na Bíblia diz que Deus que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, né? Que o adultério, a concupiscência da carne provém do pecado, dos desejos carnais, que são frutos do nosso pecado, e que isso nos impossibilita de entrar no céu. A palavra diz, adúlteros não herdarão o reino dos céus, né? A palavra diz tantas vezes que as pessoas, né, que os homicidas, os ladrões, os idólatras, os adúlteros não vai ir para o céu. Tantas vezes o Senhor vem nos advertir, então o Senhor está dizendo que essas pessoas vão perder a salvação. Essas pessoas, muito mais do que alguma consequência física, humana neste mundo, eles perderão a salvação eterna. E aí, se Deus diz para mim que ele não quer que esse filho se perca, logo você entende que Deus vai fazer o que tiver que fazer para tirar a pessoa dessa situação, para tirar a pessoa desse pecado. Então, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que este casamento seja restaurado. A vontade de Deus é que esse marido se arrependa, que ele volte para sua casa, que ele venha cuidar dos seus filhos. Né? O sacerdócio, o cajado de autoridade, ele foi dado para o homem quando ele se casa, ali diante do Senhor, ele vai lá, se casa, torna uma só carne com a sua esposa, ele recebe um cajado de autoridade, autoridade para cuidar da sua esposa, para cuidar dos filhos que o Senhor confia a ele. Aquela família passa a ser um pequeno rebanho que o Senhor está confiando, e que o dia do juízo final, o dia que a pessoa estiver diante de Deus, o Senhor vai pedir contas daquelas almas, daquelas vidas. E principalmente este homem, ele vai ter que dar conta. Ele vai ter que dar conta. Olha, eu abandonei os meus filhos, eu abandonei minha esposa. Quando eu fui embora de casa, eu deixei minha esposa à mercê, desprotegida, desguarnecida, né? Para que ela fosse ali entregue a paixões mundanas. Ela foi totalmente desprovida do meu cuidado. E Deus vai cobrar isso deste homem. Até mesmo esses filhos que vão se revoltando, filhos que crescem machucados, porque o adultério é uma desgraça. A separação, o divórcio é uma desgraça. Ele acaba muito mais do que com um casal. Ele destrói toda uma geração. Filhos que vão crescendo adoecidos, filhos que não acreditam mais na família, filhos, eu vejo casos de filhos que entram na homossexualidade porque viu um pai que maltratava, que abandonou, que judiou da mãe. Então ela pensa, não, homens são ruins, homens maltratam, então eu não quero isso para mim, e acaba trazendo muitas consequências. Então tudo isso vai ser responsabilidade de um sacerdote que abandona o seu posto, que deixa a cidade ali, que é a família, desguarnecida. E também a esposa ela foi chamada para ser ali o alicerce, para estar ali sobre a missão deste homem, de ser o suporte. E quando a esposa abandona este posto, esse lugar de posição de suporte, ela deixa o marido vulnerável para poder cair, porque ele não consegue sustentar a missão dele. Essa esposa também, ela será responsabilizada diante do Senhor, ela será cobrada. O que fez?
com aquele chamado que eu te dei, que era para você ser aquela auxiliadora idônea, que era para você ser a ajudadora adequada, e você abandonou o posto, você deixou ali o seu esposo sem aquele suporte que precisava. Então o Senhor está dizendo que são muitas e muitas consequências que colocam em risco a alma, a salvação dessas pessoas. E o Senhor está dizendo que Ele não quer que nenhum de seus filhos se perca. Então, logo Deus, Ele pretende, Ele quer e Ele deseja muito mais do que nós restaurar, colocar o esposo no lugar que ele deve estar, colocar a esposa no lugar que ela deve estar, para que os filhos possam também assumir a missão que o Senhor confiou a eles, de formar novas famílias, de ter vocações sacerdotais e tantas outras. Mas para isso é preciso que as coisas estejam alinhadas. Então, é claro que é vontade de Deus que você lute pelo seu casamento. É claro que é vontade de Deus que você lute pela sua família. Independente do tempo que já se passou, independente do que tenha levado ao término do casamento, quando você se posiciona, quando você entra realmente com a decisão, porque você sabe que você está lutando muito mais do que simplesmente por algo momentâneo, que 10, 40, 50, 80, 100 anos vai findar. Você está lutando por algo que é eterno, que é uma família, que é um céu eterno que não passa. Você já se posiciona de uma forma diferente, entendendo que não importa mais o que aconteça. O meu alvo é o céu, e levar essas almas para o céu é o meu objetivo. Então já não importa mais se o marido casa novamente, se o marido engravida OM, não importa mais se a esposa diz que não ama, que não quer, nada disso mais interfere, nada disso mais te abala, porque os seus olhos estão fixos no Senhor. Então você precisa ficar com quem? Com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, lá em Malaquias, diz que Ele odeia o divórcio. Que Ele odeia o divórcio. Você quer fazer algo que Deus odeia? Você quer fazer algo que aquela pessoa que mais te amou no mundo odeia? Você sabe que você vai entristecer. Nós que somos humanos, quando nós não gostamos de algo e alguém faz, a gente fica triste, a gente fica chateado. Quanto mais Deus causar uma dor, uma terrível, uma ferida na alma. É como se a gente pegasse e pregasse Jesus novamente naquela cruz. É como se novamente a gente fizesse como aquelas pessoas que humilharam, pisaram, zombaram de Jesus, cuspiram em Jesus. Durante todo aquele processo, aquele trajeto, né, de carregar a cruz, de ser humilhado, de ser abandonado, de ser condenado e morto, é como se a gente fizesse tudo isso quando a gente abre mão de fazer a vontade de Deus. Quando eu abro mão de fazer aquilo que a Bíblia me diz. A Bíblia diz que somente Deus pode separar, somente a morte pode separar um casal que se uniu no sacramento do matrimônio. E a Bíblia também nos diz que não é bom que o homem viva só. Por quê? Porque o Senhor sabe que nós, com os nossos desejos humanos, nós temos os desejos, as necessidades humanas, né, de ser amado, de ter atenção, do sexo, né? E se o meu marido está fora de casa, ou a minha esposa está fora de casa, isso me leva a cair num pecado, seja da masturbação, da pornografia, do próprio adultério, né? E isso faz com que eu perca a minha salvação. Então Deus não quer isso. Deus não quer de forma alguma. Então Deus, Ele quer sim restaurar. Deus, Ele quer sim que você esteja com aquele que é o amado, né? Que você escolheu, que você casou e você se tornou uma só carne com essa pessoa. Então, quantas passagens aqui na Bíblia nos deixa claro que Deus quer restaurar. Então, não fique com a palavra do homem, não fique com aquilo que os outros acham, fique com a palavra de Deus. Deus está dizendo que não é bom que você viva só, então Deus tem interesse em trazer o seu cônjuge de volta para casa, né? Mas primeiro eu preciso entender que a busca pela restauração do casamento precisa ser uma busca de uma restauração pessoal, onde eu me restauro, onde eu me torno uma pessoa melhor, porque às vezes você corre o risco de passar 40, 50, 80 anos casado com o marido dentro de casa, mas sendo uma pessoa egoísta, sendo uma pessoa orgulhosa, sendo uma pessoa que não tem amor, que não tem caridade para com os outros. Corre o risco, às vezes, de ser uma pessoa desonesta, né? Então, tantas outras coisas. Quando a gente vai para o deserto, a gente vai se moldando, a gente vai aprendendo, a gente vai se libertando, né, de tantos sentimentos ruins que prendem o nosso coração nas coisas deste mundo, que nos roubam o céu. Porque não é só o adultério que me tira do céu, né? Não é só o adultério do seu marido, da sua esposa, que impede ele de entrar no céu. Às vezes o seu orgulho, a fofoca, às vezes a inveja, a mentira, a idolatria que você tinha pelo seu cônjuge ou pelos seus pais. Quantas mulheres idolatram ali os seus pais e não querem sair de perto, idolatram os seus filhos, colocar os filhos no lugar de Deus, né? Quantas pessoas, infelizmente, gente, eu não sei se vocês viram, né?
Essa semana minha filha mostrando, né, um rapaz que sofreu um acidente, eu acho que de avião, alguma coisa assim do tipo, e veio a falecer. E agora, ontem, nessa semana, a esposa veio a cometer suicídio, né? Encontraram ela morta. Por quê? Porque provavelmente aquele marido era tudo para aquela mulher. Aquele marido provavelmente estava no lugar que não era para estar. Estava no centro. O centro que precisa estar reservado, destinado somente para Deus. Eu sempre falo, me assusto muito quando eu vejo pessoas dizendo: meu marido é meu tudo, meu filho é meu tudo, né? Ah, não sei o que é meu tudo. Não, o seu tudo precisa ser Deus. Porque quando aquilo sai, quando você perde, quando morre, ou quando, sei lá, acontece infinitas coisas, você perde o centro da sua vida, você perde a esperança, você perde o sentido da vida. Então aí sim você perdeu tudo. Por quê? Porque o nosso tudo precisa ser Deus. O nosso tudo, o nosso alvo, nossa meta precisa ser Deus, entender? Não, ele sofreu um acidente, morreu, mas eu creio na esperança do meu coração na ressurreição. Eu creio que este homem estará um dia na glória do céu. E eu preciso continuar caminhando aqui da melhor forma possível, buscando viver a santidade, para que um dia eu possa estar no céu também. Entende? Então nós precisamos entender que nós viemos para este deserto para que tudo em nós fosse tratado, para que as coisas em nós fossem alinhadas e ajustadas. Fala aqui para mim, você já conseguiu identificar quantas coisas que você identificou nesse deserto que te roubava da presença de Deus? Às vezes você estava na igreja, estava servindo, estava caminhando, mas depois que você foi para o deserto, você conseguiu entender. Eu, por exemplo, eu me achava a própria santa, eu achava que eu já estava salva, a convertida, porque eu vivia na igreja, ajudava as pessoas, eu orava com as pessoas, eu era uma pessoa boa. Eu não fazia nada de muito errado, mas depois que eu vim pro deserto, eu vi como eu era arrogante espiritualmente. Eu tinha orgulho da minha fé. Eu achava, nossa, como eu sou uma pessoa de Deus. E Deus foi me mostrando que aquilo não era algo bom, que aquilo me gerava uma soberba, que aquilo me gerava realmente um pecado, né, da arrogância espiritual. E Deus foi tratando isso comigo, me mostrou que não, que eu sou pó, que eu sou miserável, que eu sou pecadora, né? Também me mostrou quantas vezes eu fui, né, não usei de misericórdia para com os meus irmãos que não estavam tão evoluídos na fé. Então tudo isso me roubava o céu de uma forma ou de outra, e foi quando eu vim para o deserto que eu consegui aprender, que eu consegui identificar todas essas coisas. Eu posso dizer que hoje eu já estou mais pronta para o céu do que quando eu entrei no deserto há 8, 9 anos atrás. Então, há 9 anos atrás, provavelmente, se eu morro, eu tinha uma grande chance de ir para o inferno. Hoje eu já tenho uma grande possibilidade de alcançar o céu, porque já foram coisas que foram moldadas em mim. Foram coisas que foram trabalhadas em mim a partir do deserto, que eu consegui enxergar e eu deixei Deus trabalhar em mim. Então, esse deserto é uma grande escola. E é claro que Deus quer restaurar o seu casamento. É claro que Deus quer restaurar a sua família. É claro que é vontade de Deus. Se você se casou, se você tem uma aliança com o Senhor, se você foi lá diante do Senhor e fez esse compromisso, essa aliança, a palavra nos diz que Deus não quebra a aliança. Deus não desfaz uma aliança para fazer outra. Então, se você está no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, pare com isso agora. Volte para o Senhor, peça o Espírito Santo para convencer o seu coração. Volte, né, a ser fiel à aliança que você fez, porque o Senhor diz que ele lembra sempre da aliança. Ele é fiel para com aquele que é fiel com ele. A aliança, a esposa da tua juventude. Então saiba que Deus vai estar cuidando. Deus está cuidando de todas as coisas. E Ele quer sim restaurar o seu casamento. Mas deixe Deus te restaurar. Deixe Deus moldar você. Deixe Deus tirar do seu coração essa idolatria que você tem pelo cônjuge, pelo esposo, pela esposa. Deixe Deus tirar de você tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. É fácil? Não é fácil. Mas abra o teu coração e diga: Senhor, eu não sou capaz de te amar ainda em primeiro lugar. Mas me dá essa graça. Me ensina a te amar. Me ensina a voltar ao primeiro amor. Reaviva em mim o fogo do Espírito Santo para que eu possa te amar. Gente, Deus, Ele vai te ouvir. A palavra lá em Jeremias diz: clama a mim, responder-te-ei. Então Ele vai te responder. E reaviva no seu coração a alegria, a certeza de que Deus vai, pode e quer restaurar o seu casamento, tá bom? Ele vai estar trabalhando, ele vai fazer uma obra grandiosa, muito linda aí na sua vida, e você vai testemunhar para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa aqui para mim nos comentários, tá bom? O que você já melhorou, aquilo que você já foi crescendo, aquilo que você consegue ver hoje nesse deserto que você não via há um tempo atrás. Tá bom? E não se esqueça, compartilhe esse vídeo, convide as pessoas a estar conosco no nosso canal, nos ajude a crescer, e é nós que voa para o céu. Esta é a família Juntos Somos Mais. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se você está aqui, é porque você ama a Deus. Juntos somos mais.